Paz do Senhor, meu querido. Mais uma oportunidade Deus nos deu para aqui estarmos, para ministrarmos a sua santa e poderosa palavra. Mais um dia de vida, mais um dia que eu respiro e eu glorifico a Deus por isso. A palavra do dia hoje, que o Espírito Santo colocou no meu coração, ela está no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo de número 8 ao versículo de número 11. Diz a palavra do Eterno: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Versículo 9: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Que tremenda essa palavra. Primeiro, o Senhor Deus, ele começa fazendo uma pergunta para todo israelita. Ele começa fazendo uma pergunta através do seu profeta à nação de Israel. E qual é a pergunta do Senhor? Roubará o homem a Deus? Eu faço essa mesma pergunta para você. Roubará o homem a Deus? E o que se ouve de uma forma geral é como Deus, sendo o poderoso, o Criador, o glorioso, mora nas alturas, assentado num trono de glória, e o homem vai roubá-lo. Mas a Bíblia fala que ele mesmo pergunta, ele mesmo responde. Roubará o homem a Deus? Irmãos, os israelitas, na lei, no Antigo Testamento, eram obrigados a darem os seus dízimos e as suas ofertas na casa do Senhor. Era um princípio, era um mandamento, era uma ordem direta de Deus. Porque os dízimos e as ofertas mantinham os trabalhos da obra do Senhor, da casa do Senhor, sustentava os sacerdotes do altar, os que viviam do altar, os que viviam da obra, que era toda uma tribo que Deus separou para sacerdotes. Então, no Antigo Testamento eram obrigados. Hoje, nós damos o nosso dízimo pela fé, por amor ao grande e amoroso Deus. Nós damos o nosso dízimo por entender que, embora estamos no tempo da graça e do Novo Testamento, embora não se tenha a tribo específica dos sacerdotes e dos levitas que tinha lá na lei, mas a obra do Senhor, ela continua sendo mantida nessa terra. Os sacerdotes continuam vivendo do altar. Então eu entendo pela fé que eu tenho que ser fiel a Deus no meu dízimo e na minha oferta, para que sua obra continue prosperando, expandindo na terra, e o Senhor venha abençoar a minha vida e a minha casa. Então, Deus, lá, eles eram obrigados. Hoje nós dizimamos e ofertamos pela fé. Mas eu quero deixar um tema para você gravar melhor e ficar gravado na sua mente e no seu coração. Dízimo, mais que dever, é um direito de bênção. Te canta lá marra, seba lá canturi bihalabás. Eu creio nessa palavra. Dízimo, mais que dever, ou antes de um dever, é direito de milagre na sua casa. É direito de abundância,
é direito de fartura, é direito de bênção, é direito de você ser cabeça e não cauda. É direito do Senhor multiplicar a sementeira e multiplicar a farinha da panela na sua casa, na sua fazenda e na sua história. Colamarras, eu creio nessa palavra. Então, meu querido, os israelitas roubavam a Deus ao deixarem de lhe trazer os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor, para os sacerdotes do Senhor. E o dízimo é a 10ª parte daquilo que você ganha. É a 10ª parte de tudo que você ganha. Se você ganhou R$100 no mês, o seu dízimo é R$10. Se você ganhou 1.000, o seu dízimo é R$100. Se você ganhou 10.000, o seu dízimo é R$1.000. É a 10ª parte que os israelitas tinham que trazer para a casa do Senhor. O dízimo era exigido pela lei, igual eu acabei de falar para você. Levíticos capítulo 27, versículo 30, era um mandamento da lei, era uma exigência da lei, e todo servo que servia ao Senhor tinha que devolver o dízimo. Então o que eu aprendo? Primeiro, por isso Deus ameaçava o povo dele com maldições, os que egoisticamente recusavam contribuir com seus dízimos. E ele promete abençoar os que sustentam a sua obra. Bem-aventurado é você que é dizimista. Bem-aventurado é você que é fiel nas contribuições da casa do Senhor. Porque a mão que abençoa e prospera do Eterno estará continuamente estendida sobre a sua vida, a sua casa e a sua família e sobre os seus bens. Então, querido, nós observamos que os crentes do Novo Testamento têm a obrigação de contribuir com os seus dízimos para manter a obra de Deus e os seus sacerdotes. Eu digo obrigação porque somos fiéis, mas na verdade nós do Novo Testamento entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta por fé e por entender que Deus é grande e poderoso e vai nos abençoar e nos recompensar. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 2 de 2 Coríntios, ele estava falando da contribuição, ele estava falando daqueles que sustentavam a obra de Deus, ele estava falando daqueles que eram fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas. Ele estava falando da coleta para sustentar o povo do Senhor, para dar continuidade à obra. E ele diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 2, olha o que diz o apóstolo Paulo à igreja de Corinto. A coleta para os cristãos da Judéia. 8, versículo 2. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Ele estava falando de um povo pobre, mas que ofertava e dizimava. E por essa atitude, Deus o superabundou em amor, em graça, em saúde, em vitória e guardando os seus patrimônios. Então a Bíblia faz uma pergunta: roubará o homem a Deus? E o próprio Deus responde por meio do seu profeta Malaquias: todavia vós me roubais, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Ô irmão, ô irmã, pregador, pastor, cantor, o que tem de gente dentro da igreja vivendo uma vida miserável, porque ele está roubando o Senhor. E o versículo 9, o versículo 8, o 9, dá uma triste notícia para aqueles que não dão dízimo. O que tem de pastor vivendo uma vida quebrada, pobre, miserável, não tem nada nem para dar para ninguém, nem para ele mesmo. O que tem de pregador que está vivendo miseravelmente porque não vive o que prega, não é fiel no dízimo e na oferta.
O que tem de cantor com a malinha para baixo para cima, vivendo uma roupa miserável, mal com a roupa do corpo? Por quê, pastor? Porque não é fiel no dízimo e na oferta. Não é fiel naquilo que entra nas suas mãos, na sua casa, no seu bolso. E por isso o devorador devora tudo que eles têm e acaba com tudo que eles têm. E ganha dinheiro, ganha, prega, ora, canta, e não tem nada. Porque não é fiel no dízimo e na oferta. Porque o versículo 9 diz: você que não me devolve o dízimo, você que não me devolve a oferta, diz o Senhor, com maldição sois amaldiçoado toda a nação. Naquele dia ele estava dizendo para Israel, para a nação de Israel. Hoje ele está dizendo para mim, está dizendo para você: se você não me devolver o dízimo, a 10ª parte, e não ofertar na minha casa, com maldição vai ser amaldiçoado. Aí, meu irmão, não tem quem prospere, não tem dinheiro que aguente, é um saco furado. Você ganha dinheiro, e o dinheiro é colocado num saco furado que não rende para nada e você não conquista nada. Então, se você não é fiel no dízimo e na oferta, eu venho aqui em nome de Jesus fazer um apelo para o seu próprio bem, para o bem da sua esposa e dos seus filhos. Passe a partir de agora a ser dizimista e ofertante na casa de Deus, e o Senhor te recompensará. Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu creio nessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Eu profetizo na minha vida essa palavra. E se você crê, eu profetizo que você vai comer o melhor dessa terra. Vai vestir o melhor dessa terra. Vai ter o melhor carro dessa terra. A melhor casa dessa terra. Eu profetizo em nome de Jesus. Agora, você não é obrigado a acreditar e a crer nessa palavra. Mas se você crer e viver, vai comer e beber e vestir o melhor dessa terra. Eu acredito nessas palavras que eu estou pregando para você, meu querido. Eu sinto o poder dessa palavra que eu estou pregando agora. Então, amado, o que tem de gente amaldiçoada na igreja, cantor, pregador, pastor, porque não é fiel no dízimo. Dá dízimo pelas metades, dá dízimo do que vem na cabeça, dá dízimo de um cheque que ele faz lá. Meu irmão, Deus não quer nem mais nem menos, Ele quer a 10ª parte daquilo que chegar na sua mão. Seja fiel e o Senhor abrirá os céus sobre a sua vida, sobre a sua casa e os seus filhos. Então, tem muita gente amaldiçoada. Você não é obrigado a crer na palavra. Você não é obrigado a viver a palavra. Mas se você viver, vai ser abençoado. Vai ser cabeça e não cauda. Vai ter para dar, emprestar e ajudar muita gente. Inclusive a obra de Deus. Então, meu querido, aí ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, para que as portas da igreja continuem abertas, para que os sacerdotes continuem pregando, ministrando. E ele diz: depois que você trazer o dízimo no meu altar, você vai fazer prova dele. O único momento na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que Deus dá o direito e abre uma brecha para o homem fazer prova dele, é no momento que você é fiel no dízimo e na oferta. Aí ele diz: se você é fiel no dízimo e na oferta, entra para o seu quarto e fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, bendito seja o nome do Senhor, querido. Eu creio nessa palavra. Mas um dia eu estava orando com relação a essa palavra. E o Senhor diz: meu servo, é muito poucos que têm condição
de entrar para o quarto, fechar a porta e fazer prova do meu amor. E fazer prova da minha palavra. E fazer prova do meu poder. Porque não são fiéis nos dízimos e nas ofertas. Ô irmãos, que triste palavra o Senhor dizer para nós que poucos têm condições de entrar no quarto e fazer prova, para que Ele manifeste o amor, o poder, a glória e abra a janela do céu sobre nós. Eu te faço uma pergunta. Você agora, nesse momento que está me ouvindo, tem condições, por fidelidade no dízimo e na oferta, de entrar para o seu quarto e fazer prova de Deus? Se você tem condições, entre agora para o seu quarto, faça uma prova com Deus, e eu te garanto com toda a certeza da minha alma, como estou te vendo, Ele vai abrir a janela do céu e vai derramar uma bênção tal que dela virá maior abastança sobre a sua vida, sua casa, seu ministério, seu trabalho, sua empresa. Eu creio nessa palavra. Dá um glória a Deus aí se você crê nessa palavra. E ele diz: fazei prova de mim, e eu vou te provar que vale a pena ser fiel, porque eu vou abrir a janela do céu e vou derramar uma bênção tal. Irmãos, não tem verbo para essa bênção. Não tem verbo. Ela é do tamanho da sua necessidade. Ela é do tamanho da sua fé. Uma bênção tal não é verbo. Ela será grande, ela será abundante, ela será com fartura. Eu profetizo em nome de Jesus na sua vida essa bênção tal. Mas você precisa ser fiel no dízimo e na oferta. Não adianta fazer campanha de prosperidade se você não é fiel no dízimo e na oferta. Não adianta fazer campanha para Deus melhorar a sua vida financeira se você não é fiel no dízimo e na oferta. A melhor e maior campanha para você prosperar e Deus abrir a janela do céu e abençoar tudo que você fizer e colocar a mão é você sendo fiel no dízimo e na oferta. Tecamaceia. Bli blá blá siá cantor ramalacachiri mihalabás. Não tem outra conversa, não tem outro meio, não tem outra campanha para você prosperar e crescer financeiramente a não ser fiel no dízimo e na oferta. Acorda, desperta e passa a ser fiel no dízimo e na oferta a partir de agora. E o Senhor te prosperará. Eu tenho amigos meus que dizima 20% do que ele ganha há anos. Vai lá ver o que Deus tem feito na vida dele. Eu conheço pastores que dá todo o salário que ele ganha, ele devolve para a obra de Deus. Porque Deus o tem enriquecido e o prosperado. Oh, glória a Deus. Se você crê nessas palavras, a sua vida financeira vai mudar para sempre e você não vai pedir mais ninguém emprestado, você vai ter para dar, para emprestar e para ajudar as pessoas que necessitam. Então, irmão, será que você tem condição de entrar para o quarto e fazer prova de Deus? Pastor, não tenho. Então passa a ser fiel no dízimo e na oferta, para você ter condições reais diante de Deus e da sua palavra. Porque se você é fiel no dízimo e na oferta, você pode entrar para o quarto, trancar a porta e abrir essa palavra e dizer: Senhor, está escrito na sua palavra, aquele que é fiel no dízimo e na oferta, para fazer prova do Senhor, e o Senhor abrirá a janela do céu. Aleluia! Ele é fiel, irmão. Jeremias 1, capítulo 1, versículo 11 e 12. Jeremias, o que você está vendo? Vejo uma vara de amendoeira, Senhor. E o Senhor lhe responde: viste bem, porque eu estou velando em cumprir a minha palavra. Querido, Deus vela para cumprir a sua palavra. Se a palavra não está sendo cumprida na sua vida, o erro está em você. Está em mim, a falha está em você, está em mim, está em nós, porque Deus não falha, Deus não erra, Deus não deixa a desejar as suas promessas, Ele cumpre a sua palavra. Toca, marra, seca, dura e abaixo.
Eu não me contenho, querido. Eu sinto o poder da palavra queimando e ardendo aqui dentro do meu peito. Oh, canta lá, machoriabahas. Sinta o poder de Deus que eu estou sentindo aqui agora. Sinta a unção dessa palavra que eu estou profetizando na sua vida agora, em nome de Jesus. Ele vai abrir a janela do céu e vai derramar uma bênção tal que vai suprir todas as suas necessidades e vai te prosperar de verdade. E ele vai mais. Se você trouxer o dízimo e a oferta no meu altar, versículo 11, ele faz uma promessa. Eu devorarei, eu repreendei. O Senhor Jesus repreenderá o devorador, para que não consuma o seu salário, para que não consuma o seu emprego, para que não consuma a sua despensa, para que não consuma a produção da sua fazenda, porque o Senhor repreenderá o migrador, o cortador, o devorador, o espírito do inferno, da miséria que consome tudo que as pessoas adquirem, conseguem e ganham, ele vai lá e destrói. O Senhor repreenderá esse demônio e cercará de bens a sua casa, e cercará de bens a sua vida, o seu bolso, a sua fazenda, o seu ministério. Ele repreenderá o devorador e o seu dinheiro vai render. Os seus investimentos vão ser produtivos e você vai ver o retorno na sua casa, na sua fazenda, na sua família, nos seus investimentos, na sua vida diária, na sua vida financeira, ministerial, e você vai ver a coisa render e multiplicar. É um poder invisível, essa bênção do Senhor da prosperidade, quando nós somos dizimistas e ofertantes. O seu dinheiro rende, as coisas acontecem e Deus te abençoa ricamente. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, versículo 11 de Malaquias 3. E a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E quando formos fiéis nos dízimos e nas ofertas, versículo 12, sabe o que vai acontecer? Todas as nações da terra nos chamarão de bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Quando somos fiéis nos dízimos e nas ofertas, tudo que colocamos à nossa mão, o Senhor prospera e abençoa. Querido, não pague para ver mais. Levante-se agora e seja fiel no dízimos e nas ofertas, ofertas de missões, ofertas do Projeto Pampulha, ofertas que se levantarem na igreja. O Senhor te surpreenderá e não ficará te devendo nada. Ele te abençoará ricamente. Ele é dono do ouro, dono da prata. Ele continua prosperando sobre o seu povo. Aquela rocha que Moisés falou para sair água no deserto, ela continua saindo água até os dias de hoje. E geólogo nenhum, os maiores e melhores especialistas em geologia, vai lá até hoje em Israel, em Petra, para estudar o fenômeno, e todos escrevem na parede: não conseguimos explicar pela ciência o mistério dessa água brotando da terra debaixo dessa pedra. É porque Deus é poderoso, querido. 3.400 anos se passaram e a água que Deus fez brotar debaixo daquela rocha continua jorrando até os dias de hoje. Se você for fiel no dízimo e na oferta, eu profetizo que o Senhor fará água jorrar da rocha para a sua vida, em nome de Jesus. Creia nessa palavra e você será uma mulher próspera, um homem próspero, um jovem próspero, será cabeça e não cauda, terá para dar, emprestar e ajudar, e não precisará pedir a ninguém. E as nações te chamarão bem-aventurado, porque o Senhor te abençoará ricamente. Vale a pena ser fiel no dízimo e na oferta.
vale a pena devolver no altar do Senhor o dízimo e a oferta. Todos que são dizimistas e ofertantes, o Senhor cuida deles e prospera tudo que eles colocam à mão. E começa a olhar para a vida de todos aqueles que não são fiéis nos dízimos e nas ofertas. Só vive pedindo, o dinheiro nunca dá, é um saco furado, coloca o dinheiro e o dinheiro desaparece. Só todo mês o aluguel está lá vencido e não tem dinheiro. Talão de luz e água atrasado todo mês. Não consegue conquistar nada porque está debaixo de maldição. Essa é a palavra do dia. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E eu vou abrir a janela do céu, e vou derramar uma bênção tal, especial, que dela virá a maior abastança. Como a viúva do azeite, foi tanto azeite, que ela foi ao profeta e dizia: agora, vende, paga suas contas, e vive do resto, você e os seus filhos. É isso que vai acontecer se você for fiel no dízimo e na oferta. Alamachaia. Canta lá, Marras. Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração e que verdadeiramente essa mensagem não venha ficar na teoria no seu coração, mas que você venha ser fiel no dízimo e na oferta na casa do Senhor. Deus te abençoe. Dízimo, mais que dever, é um direito de bênção para a sua vida, sua casa, sua família, sua empresa e seu ministério. Que o Senhor continue te abraçando, te amando e te abençoando. Abraço!